Motoqueiro Fantasma ele é um dos maiores heróis que a Marvel tem, não só em questão de poder, mas como também a sua própria importância para a cosmologia da Marvel. Ele é um dos sérios personagens que teria a capacidade então de vencer grandes cidades que a Marvel tem, também de estabilizar qualquer hierarquia do universo. Mas vamos então explorar então nesse vídeo aqui o quão poderoso é o Motoqueiro Fantasma. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. O Motoqueiro Fantasma ele é um dos grandes personagens que a Marvel tem trazido aí, sendo capaz então de oferecer perigo até mesmo também para a própria criação. E nesse vídeo vamos então discutir o quão poderoso ele é. E para apoiar esse vídeo deixa aquele like top, porque assim eu vou então entender que vocês querem ver mais o quão poderoso é um tal personagem. Já vai comentando então qual é o próximo personagem que vocês querem ver aqui. O Motoqueiro Fantasma então ele governa, tem a capacidade de governar então todos os infernos possíveis, conforme então declarado então por ele mesmo. A Lilith então queria então assumir o controle dele como elástico, e ela então disse que poderia então assumir isso, que significaria então assumir então todo o comando de todos os infernos em si. Na descrição do próprio site oficial da Marvel dizia-se então que ele controlava então todos os infernos em si. Nessa mesma edição então, o local abaixo, que é chamado então de inferno em si, isso também significa então que ele assumiu o controle de todos os infernos em si, que também os lugares abaixo também, superando também até mesmo aquele abaixo de todos os outros, no caso então o próprio avatar do Below Hall. Todos os infernos estão então interligados, então é mais fácil de provar que ele então pode controlar todos os infernos em si. Por quantos infernos ele então controlava? Ele não sabia que até mesmo também o seu próprio ponto, o seu próprio domínio era capaz de então se expandir. O Limbo, por exemplo, ele não é um inferno em si, mas se conecta ao próprio inferno. Ele também explicitamente pode então ter uma grande briga com o céu e o próprio inferno. O céu, ele no contexto então da Marvel, né, também no próprio Motoqueiro Fantasma, ele é a própria Casa das Ideias, portanto o inferno ele chega a ser então o lugar abaixo. Mephisto também, ele em uma determinada então noite, ele chega então a Casa das Ideias para poder enfrentar então os anjos. E o próprio Honorable Vol fez então Mephisto trabalhar então para o próprio inferno. E também significa então com que ele possa então assumir o controle do próprio inferno, e o próprio Lúcifer, com o próprio Lúcifer torturando então Zachiel, sem os poderes dele naquele momento, que inclusive é também um dos anjos também da própria Marvel. E o Lúcifer, que tinha então se rebelado contra então o próprio Honorable Vol, com milhões de anjos então no céu. Além disso, o próprio Motoqueiro Fantasma também é de fato uma potência capaz então de dominar o céu, como mostrado então no evento War for Raven. Esse mesmo Motoqueiro Fantasma ele é facilmente mais forte que já vimos então. O céu pode então se reconectar a Casa das Ideias. Mas por quê? Porque o Visão chegou a dizer que enfrentar a Nyx, né, por exemplo, ele a enfrentaria no céu se fosse tão preciso. E ele chegou a enfrentar ela na Casa das Ideias depois. Por isso que a Casa das Ideias tem uma conexão direta com o céu. E foi afirmado que a humanidade ela é encontrada em Deus pelas criações da casa. E Nyx chegou a dizer que a humanidade era fundamental na Casa das Ideias. Eles ajudam então com as ideias, e a casa também ela é literalmente chamada então de Casa das Ideias. Por isso então essa interconexão direta com o céu e a Casa das Ideias também. Inclusive escreve também histórias, narrativa, enfim, da Marvel todinho. As histórias elas servem então como janelas para ambos os casos, então, né, seja então para o céu em si, ou então para a própria Casa das Ideias também. Por exemplo, então quando o próprio Quarteto Fantástico chegou então lá no Deus, né, por causa do Honorable Vol, que era então a representação do próprio Jack Kirby. No parece então da própria Marvel também chegou então a ser encontrada então a conexão com o céu, também com a própria Casa das Ideias. Por exemplo, então na HQ Motoqueiro Fantasma mata então a história da Marvel, é mostrado então que o céu e o próprio deus Ghost Rider, né, Motoqueiro Fantasma, estão então acima de todos os outros seres, também da própria Casa das Ideias. E sabendo então que essa imortalidade é dada então pelo próprio Thor, negar essa imortalidade dada então por Deus é algo impressionante. E o Motoqueiro Fantasma, então controlado então pelo próprio Zarathos, foi capaz então de lutar e também intimidar uma equipe inteira de heróis, que tinha então o Thor, Feiticeiro Escarlate, Doutor Estranho, Vampira e muitos outros. Mesmo então que alguém absorva então os poderes do Motoqueiro Fantasma, como a Vampira chegou a fazer, esse mesmo poder em si chega então a ser demais para ela. E se você parar para poder ligar, né, os pontos, a Vampira então tinha então absorvido os poderes do Thor, Hulk, Magneto, Homem-Maravilha e muitos outros. E dito então por um dos anjos, ex-anjos, Motoqueiro Fantasma, ele é uma ameaça para toda a existência. A sua própria existência também ela é muito importante para Deus, no caso então do Honorable Vol. Ele foi capaz então de queimar um dos anjos do Thor em si, com o olhar da penitência. Ele chegou também a matar então o próprio Lúcifer também, com metade do seu poder. Esse mesmo Lúcifer também tinha então o mesmo nível de poder que poderia então matar um anjo do Thor. Que vale ressaltar também que independente de qual seja então o espírito da vingança, seja então o Johnny Blaze, Robbie, o Raves, ou mesmo também outro hospedeiro, ele também tem a capacidade também de retirar o poder de
de outro motoqueiro fantasma, também podendo também matar o hospedeiro. Os seus poderes também com fogo no inferno também dá a ele também a capacidade então de infundir objetos, por exemplo, espada ou corrente. Na HQ Vingadores 2018, número 10, o motoqueiro fantasma, que faz parte então do próprio espírito da vingança, né, teve então um breve confronto com Odin. Essa não necessariamente foi então uma luta em si, mas sim um confronto bem rápido, que vale ressaltar, pois Odin atacou Hobbit de surpresa com seu cajado, e mesmo então com a própria magia do Odin, Hobbit ele se regenerou e ainda assim conseguiu prender o Odin por algum tempo. E essa luta ela não teve então uma conclusão de quem venceu, mas vale ressaltar ela aqui, né, porque o Odin ele é um ser muito poderoso, com poder multiversal. Apesar de muito subestimado também o motoqueiro fantasma pelo próprio espírito da vingança, o poder que está então em volta dele é tão grande e também temido que até mesmo também anjos ou cavaleiros que servem então aos céus temem esse poder, capaz também de destruir toda a existência, incluindo também infinitos multiversos, linhas do tempo, dimensões, vida após a morte e reinos externos. Mesmo o motoqueiro fantasma também ascende a tal nível de poder onde ele então se torna então um governante do inferno e também todos os outros 13 infernos. De todas as outras vidas também, pós-morte também, incluindo também o próprio reino abaixo de todos, Below Hall, que é então um lado maligno de Deus. O motoqueiro fantasma também governa todas as dimensões, o que coloca também ele sendo então um dos mais poderosos ou o mais poderoso de qualquer outro ser que vive em dimensões abaixo. Logicamente que você pode tirar então Below Hall nesse balaio todo, né? Mas em teoria, o poder que envolve também o espírito da vingança poderia tecnicamente derrotar o Below Hall. Ele está então vinculado então a uma forma e também não tem permissão para o seu verdadeiro poder cósmico, como então a personificação abstrata da justiça e da vingança, como então os Zarath. Mas mesmo então em uma forma, ele está então completamente além da capacidade então de ser derrotado. Só Deus, Toa, pode então derrotá-lo. Ele também então pode se capaz então de arrastar um anjo Karzan para o inferno, logo depois chegou a despedaçar ele. O espírito da vingança ele é muito poderoso, né? Mas apesar desse poder em si, ele tem as suas fraquezas. O humano que está então dentro dele é justamente serve então para poder segurar ele e não deixar ele então ele enlouquecer. No caso então, ele simplesmente partiria em uma onda de vingança massiva e também mataria quase todos os seres vivos com alma em todo o universo. O hospedeiro ele também funciona então como uma espécie de amortecedor ou limitador, contanto então que esteja então preso dentro então de um host. O espírito da vingança ele não pode então liberar todo o seu poder. O fato do motoqueiro fantasma e todo o espírito da vingança ser algo muito além do que qualquer coisa sobrenatural que tem na Marvel é justamente porque eles, do espírito da vingança, são anjos, não anjos literal, né, mas anjos no sentido de que são entidades reais do céu e não anjos estereotipados em si, que existem, né? Eles são totalmente anjos diferentes. Como comparação, ele seria algo como parecido com o espectro da DC, né? Um espírito da vingança que serve diretamente a Deus. Como comparação, o Mephisto, um dos seres que serve então ao Toa também, e que por uma das vezes, muitas das eras também, enfrentou então o motoqueiro fantasma, em uma determinada noite, ele também pode então alcançar o céu, ou então a cada 10, até mesmo também matar anjos. Claro que não pode faltar, né, que um dos maiores feitos ou poderes do motoqueiro fantasma, o espírito da vingança, que engloba também todos, é o próprio olhar da penitência. O olhar da penitência, ele repele todos os arrependimentos, também transgressões continuamente e faz também com que a pessoa então sinta a dor do que ela fez. Basicamente, todos os seus pecados são então condenados e também vai levar você à morte literalmente. Normalmente, o olhar da penitência não é fatal para algumas pessoas, mas é sempre um poder perigoso. O olhar da penitência, desde a época lá dos anos 90, era então um poder único, que de certa forma também complementava então a sua caracterização. Embora fosse então o espírito da vingança, ele então não acreditava então em matar, como então quando ele então interagiu com o justiceiro. E com o seu próprio olhar da penitência também, ele pode então revelar verdades e também segredos sobre então as pessoas afetadas. Pode também revelar a história das coisas onde então ele olha. Existem então alguns raros casos onde ele então tem determinado personagem ali, né, consegue então incapacitar o motoqueiro fantasma, seja então retirando seus poderes ou mesmo também tendo então controle sobre ele. Como então quando a Hela, ela fez então o motoqueiro fantasma cósmico ser então, entre aspas, morto. Na HQ Guardião da Galáxia número 5, onde então o motoqueiro fantasma então cósmico estava então com seu hospedeiro Franklin Castle, né, o justiceiro, foi então para cima da Hela. A Hela, ela acabou controlando o próprio motoqueiro fantasma, retirando então seus próprios poderes. Nesse caso específico
específico aí, né, há duas coisas. Primeiro que, em comparação com o poder e também importância, esse espírito da vingança não é tão forte quanto o próprio John Blaze, que é então justamente quem Deus o protege. Segundo que o hospedeiro, que é o Frank Castle, né, o justiceiro, que meio então que estava então morto, foi por esse motivo que ela então conseguiu ter o controle sobre ele, os poderes dele, né. O Motoqueiro Fantasma ele também contém algumas versões, outras versões, né, ou estágios de poder. A mais famosa delas é o poder cósmico. O hospedeiro então desse poder é o próprio Frank Castle, né, que eu citei agora, o justiceiro em si. Nessa história, Thanos estava então começando então a se tornar rei Thanos e descendo então a porrada em vários heróis. Frank Castle então, mais conhecido como justiceiro, ele faz então o possível para poder sobreviver, mas acabou então morrendo. Então lá no inferno, ele então encontrou o Mephisto, olha só. Acabou então fazendo então um acordo, um pacto lá com ele e obtendo então o espírito da vingança. E assim virá então o Motoqueiro Fantasma. Mas até que vem o plus nessa história aí, porque logo depois Galactus chegou na Terra precisando então de ajuda. Ele então acabou fazendo então o Motoqueiro Fantasma, o Frank Castle, como seu arauto, ganhando então um poder cósmico. Thanos então consegue então matar o Galactus e derrotar então o Motoqueiro Fantasma, mas ele não pode então matá-lo, mas fez do Frank Castle o seu arauto. Um dos seus feitos também é queimar toda a onda de aniquilação que estava então atacando o Thanos, uma explosão tão poderosa que parecia então uma explosão hidrogênia, que poderia então ser vista de fora do planeta em si. Ele foi capaz então de aguentar os ataques do próprio Surfista Prateado, que estava então sendo então digno de erguer o Mjolnir, mas logo depois foi morto então com outro ataque do próprio Surfista Prateado, morto entre aspas, né? E em Valhalla, Franken ele tinha então sido então ressuscitado do esquecimento pelo Odin alternativo, que deu então a ele a chance então de viver em Valhalla. E falando então em seus equipamentos agora, em seu arsenal ele tem então um fragmento de pedra do tempo e uma própria corrente feita de ossos de Sitorak. Ele também tem então uma corrente também após sua própria ressurreição. O Frank Castle nunca teria então vivido para sempre em Valhalla. Ele então tinha então dito ao Odin que odiava essa ideia. Então, ao voltar a ser o Motoqueiro Fantasma cósmico, ele matou incontáveis heróis de uma realidade alternativa, fazendo então a mesma coisa, uma outra realidade do Thanos, onde ele então humilhou o Titã, até mesmo também não sobrar nada dos seus ossos. Ele também chegou a dizer que tinha então que se conter muito, caso contrário, os mundos teriam então sido então destruídos. Ele chegou a lutar contra a própria Capitã Marvel, o Thor, a She-Hulk, todos de uma vez só. Até mesmo também o próprio Thor foi ferido com seu próprio fogo cósmico, já que o Thor ele não é afetado pelo fogo do inferno em si. Ele também chega então a mencionar que até mesmo matou celestiais, que são seres que criam então galáxias e da vida, traz morte também para todo o universo Marvel também. A sua capacidade também de criação faz dele também de criar uma prancha do próprio Surfista Prateado, feita então de próprio fogo em si. As correntes dele também chegaram então a se combinar com o martelo do Bill Raio Beta, para poder agir como então um gancho através do próprio buraco no espaço. E por conta dele então estar morto, nem mesmo também o próprio Thanos pode matar ele. E se o Horário da Penitência também empunhando então com o próprio poder cósmico, dá a ele também um novo patamar de poder também, capaz então de ver raças, vidas e o mundo destruídos. Essas armas também são capazes também de explodir com o fogo do inferno também. A Moondrago, uma das grandes telepatas que a Marvel tem, chegou também a atacar ele. Ele aguentou o mesmo ataque, tancou o soco do próprio bebê Thanos, também tocou novamente um golpe do próprio cósmico, né, do Thanos já adulto. E sabendo então que essa versão do Motoqueiro Fantasma cósmico é absurdamente poderosa, mas na minha opinião ela então precisava então aparecer mais em outras histórias, podemos então ter uma ideia de que ele teria então a capacidade então de enfrentar até mesmo também celestiais, cujo então dão a vida a planetas, raças e também criam galáxias. Agora, o meu veredito sobre então quão poderoso é o Motoqueiro Fantasma, se considerarmos então o principal Motoqueiro Fantasma, o hospedeiro, né, John Blaze, o nível de poder e também importância dele é tão enorme que também tem a proteção do próprio Toa, Deus. A sua escala de poder pode ser comparável aos anjos da Marvel, justamente por eles temerem o espírito da vingança, cujo então tem o poder para poder destruir toda a criação. Agora, existem outros hospedeiros, como por exemplo Danny Ketch, Robbie Wiley, né, e o próprio também Frank Castle. Cada um tem o seu próprio nível de poder diferente. Uns têm um poder suficiente para poder enfrentar diversos reinos, né, dimensionais, outros têm então a capacidade então de enfrentar celestiais, que criam então, também destrói também galáxias. E como todo personagem em si, o nível de poder vai de cada escritor que estiver então montando a história para tal personagem. Já vimos que o Motoqueiro Fantasma ele pode ser derrotado por coisas absurdas, até mesmo também nem ser aceitas, né? Agora, o Motoqueiro Fantasma ele é um dos muitos personagens que a Marvel tem que não deve ser tão subestimado.
principalmente quando então seu potencial total dele está ligado então também disposto a punir quem ele deve punir. Mas e você, concorda com esse nível de poder que o Motoqueiro Fantasma ele tem? Você acha que eu esqueci de falar alguma outra coisa que o Motoqueiro Fantasma ele não tem? Comenta aqui. E para ver também outros vídeos que englobam também o quão poderoso é um tal personagem, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like também top. Também sugira qual outro personagem que você quer ver aqui nos comentários, aqui no canal, né, para falar a verdade. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.